Fala galera, beleza? Aqui quem fala é Lucas. Eu estou trazendo para vocês a primeira videoaula sobre o tema metrologia. Hoje a gente vai resolver 4 questões. Vamos resolvê-las e comentar um pouquinho, dar alguns macetes, algumas dicas sobre a leitura de micrômetro. Aqui temos o micrômetro em polegada milesimal. Foi uma questão que caiu na prova 34 de 2010. A gente vai primeiro dar uma olhada nos principais componentes de um micrômetro e daí a gente parte para 2 exemplos e depois a gente resolve os exercícios propostos na videoaula. Aqui temos as partes de um micrômetro. Vamos começar falando do arco, que é onde o operador segura o instrumento para fazer a medição. Este arco tem uma parte que possui um isolamento térmico para evitar que haja transferência de calor da mão do operador para o instrumento, evitando assim a sua dilatação e consequentemente um erro na medição. Temos o batente, que é o encosto fixo do nosso micrômetro, e o encosto móvel. Esses dois encostos eles vão fazer a fixação da peça, daí poderá ser feita a medição na bainha e no tambor graduado. Então galera, agora que a gente já conhece os principais componentes de um micrômetro, a gente pode partir para a leitura desse exemplo aqui. A gente vai resolver esse exemplo, depois tem mais um, e aí a gente parte para o exercício da banca Sesgran Rio. Aqui nós temos a bainha do micrômetro, com a escala principal, e aqui temos o tambor graduado. Aqui, o primeiro passo para a gente fazer essa leitura é contarmos os milímetros inteiros que o tambor graduado ultrapassou. A gente pode ver aqui que este micrômetro ele tem a medida em milímetro, então aqui a gente tem 1 milímetro, 2 milímetros, até chegar aqui em 5 milímetros. E a menor medida que a escala principal dele consegue nos fornecer é meio milímetro. A gente então vai fazer a leitura dos milímetros inteiros, logo após a gente vai fazer a leitura dos meios milímetros. Nesse caso, ele andou 17 milímetros, a gente pode ver que ele passou do 15, passou do 16, passou do 17, então a gente tem 17 milímetros inteiros. A gente guarda eles aqui. Como a gente pode ver aqui, ó, vou ampliar um pouquinho pra gente, que ele passou também do meio milímetro, então ele passou do 17,5, então a gente tem um meio milímetro aqui. A gente guarda este um meio milímetro aqui e partimos para a leitura do tambor graduado. O tambor graduado ele cresce no sentido anti-horário, então nesse caso a gente pode ver que ele passou do 30, passou do 31 e não chegou a passar o 32. Parou exatamente aqui no 32, entendeu? Então a gente guarda, neste caso, 0,32 milímetros. Se ele descesse mais um pouco, no sentido anti-horário, chegasse no 30, parasse aqui entre o 32 e o 33, aí a gente escolheria o que estivesse mais perto, entendeu? Neste caso, o 32 é o tracinho que mais se aproxima aqui, ó, da nossa escala. Então, nós temos 17 milímetros inteiros, 1 meio milímetro da escala principal ainda e 0,32 milímetros do nosso tambor graduado. Totalizando assim 17,82 milímetros. Essa é a leitura do nosso exemplo 1. Vamos partir para o exemplo 2. No exemplo 2 a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez no exemplo 1. Vamos fazer primeiro a leitura dos milímetros inteiros. Aqui eu vou ampliar um pouquinho para mostrar um detalhe para vocês. Ó, a gente pode ver que na escala principal o nosso tambor graduado ultrapassou 23 milímetros, tá vendo? 23 milímetros inteiros, então a gente guarda os milímetros inteiros. Próximo passo, contar os meios milímetros. Neste caso não passou nenhum meio milímetro, então a gente não vai ter meio milímetro na nossa soma final. A gente parte então para a última leitura, que é a leitura do tambor graduado. O tracinho do tambor graduado que coincide com a escala principal da nossa bainha é o 9º tracinho, como vocês podem ver, ó, não chegou no 10º tracinho, ele parou exatamente no 9º tracinho. Como a resolução desse micrômetro é centesimal, é 0,01 milímetro, esse 9º tracinho equivale a 0,01 vezes 9, 0,09 milímetros, totalizando uma soma de 23 milímetros inteiros, 0,5 milímetro, então a gente não tem aqui, ó, uns 5 pelo menos, mais 9 centésimos de milímetro, totalizando 23,09 milímetros. Estamos aqui na primeira questão da nossa videoaula, aplicada na prova número 34 do ano 2010 para o cargo técnico de manutenção júnior.
mecânica. O micrômetro para medições entre 0 e 1 polegada foi utilizado para medir o comprimento de uma peça cilíndrica conforme ilustrado na figura acima. Sabendo-se que esse micrômetro tem resolução de 1/1000 da polegada, qual é, em polegada, a leitura indicada? Então, galera, a primeira coisa que a gente tem que fazer ao observar um micrômetro é descobrir quanto vale cada um de seus espaçamentos. Ele nos deu aqui ó, que este micrômetro ele está em polegada milesimal e a máxima medida dele é 1 polegada. Então, se a gente olhar a bainha dele, ela vai ter 10 divisões iguais e essas 10 divisões iguais estarão dividindo 1 polegada. Então, a gente já sabe que cada divisão dessa daqui vale 0,1 polegada. Para quando a gente chegar na 10ª divisão, essa 10ª divisão vale exatamente 1 polegada. A metade desse espaçamento aqui vale 0,05 polegada, que é a metade de 0,1 polegada. E este espaçamento aqui, que está dividindo esse 0,05 centésimos de polegada em 2. Então, cada espaçamento pequenininho desse aqui da bainha vale 0,025 polegada. E no tambor graduado nós temos a resolução do nosso micrômetro, que é 1/1000 de polegada. Então, galera, agora a gente pode fazer a medição. A gente pode ver aqui, ó, aqui na bainha da escala principal, o nosso tambor graduado ele andou 0,6 polegada mais 0,05 polegada, porque ele andou esse tracinho aqui, ó, mais o tanto que ele andou no tambor graduado. No tambor graduado, vocês sabem que aumenta a partir do giro anti-horário do tambor. Nesse caso, quando o tambor desce, ele aumenta a sua medida. Então, ele foi descendo, descendo, ele passou do 20, passou do 21, passou do 22, passou do 23 e ele parou aqui, ó, exatamente no 24. Então, mais 0,024. Totalizando a leitura de 0,674 milésimos de polegada, gabarito letra D. Estamos aqui na segunda questão da nossa videoaula. Foi uma questão que caiu na prova de número 35 no ano de 2011. Qual a leitura em milímetro do micrômetro da figura acima? Questão bem tranquila, galera. Como vocês podem ver, caiu na prova da Petrobras. Então, assim, tem que estar sabendo, entendeu? Não tem como errar uma questão fácil dessa numa prova. Aqui, cada tracinho deste vale 1 milímetro, cada meio tracinho vale meio milímetro e o tambor graduado ele está em centésimos de milímetro. Então, vamos lá, galera. Primeiro a gente faz a leitura dos milímetros inteiros. A gente viu que ele passou do primeiro tracinho e passou do segundo, então a gente tem 2 milímetros inteiros, mais os meios milímetros, passou aqui, ó, meio milímetro, então mais meio milímetro e mais a leitura do tambor graduado. Novamente, a partir do movimento no sentido anti-horário do tambor graduado, a gente tem o aumento da medição. Então, ele foi descendo e foi aumentando sua medição. Ele foi descendo, ele passou do 10, 0,10, 0,11, 0,12, 0,13, ele parou exatamente no 0,14. Então, mais 0,14 milímetros. Somando tudo, a gente tem o resultado final como 2,64 milímetros. Gabarito letra B. Estamos aqui na terceira questão. A questão que caiu na prova de número 28 no ano de 2011. A figura acima ilustra a escala de um micrômetro. A leitura feita nesse instrumento em milímetros é... Aqui, galera, essa notação aqui significa que este micrômetro ele mede de 0 a 25 milímetros e a resolução dele, a resolução do tambor graduado dele é de 1/100º de milímetro. Aqui a gente sabe que cada tracinho de cima vale 1 milímetro. A gente pode ver, aqui vale 5 milímetros, aqui vale 10 milímetros. Cada meio tracinho vale meio milímetro e o tambor graduado é a resolução dele, 1/100º de milímetro. Vamos aqui fazer a primeira medição dos milímetros inteiros. A gente pode ver que ele passou do 10 aqui, 11, 12 milímetros inteiros. A gente já guarda aqui. Opa, já deu uma colinha para vocês, né, galera? Mais um meio milímetro aqui, ó, que ele passou também na bainha, na escala principal. E a gente olha agora qual tracinho está coincidindo com o tracinho da escala principal no tambor graduado. Aqui a gente pode ver que ele passou 15, passou 16 e no 17 ele está exatamente alinhado. Então, mais 0,17. Totalizando assim 12,67 milímetros, gabarito letra B. Quarta e última questão, galera, questão de número 31, que foi aplicada numa provinha também no ano de 2011.
a medida em milímetros indicada no micrômetro acima de resolução 1 milésimo de milímetro é. Então vamos lá, galera. Esse micrômetro ele é um pouquinho diferente dos outros. É um micrômetro com uma resolução bem melhor. Ele consegue te dar uma verificação na medida muito mais exata. A gente consegue ter exatidão até a terceira casa decimal. E essa exatidão ela é dada justamente nessa nova escala. Nessa escala que os outros micrômetros não tinham, esse aqui tem, que é chamado de nônio. Aqui nós temos na bainha, a escala principal, os milímetros inteiros. Como vocês podem ver, esse primeiro tracinho ele nos dá 1 milímetro, esse segundo nos dá 2 milímetros. Temos a leitura também dos meios milímetros, também dada na escala principal. O nosso tambor graduado ele está em centésimos de milímetros, igual os outros exemplos que a gente viu, né? Dos outros micrômetros em milímetro, o tambor ele nos dava em centésimos de milímetro a sua resolução. E este nônio aqui, dividido em 10 partes iguais, nos dá a resolução do nosso micrômetro, que é milésimos de milímetro. Vamos lá fazer nossa medição, então. Eu vou dar um zoom aqui pra gente. Vamos fazer primeiro a medição dos milímetros inteiros. Passou 20, 21, 22, 23 milímetros inteiros. Então, vocês podem ver que a gente já tem 23 milímetros inteiros e não temos nenhum meio milímetro. Então, 23 milímetros inteiros mais 0 meio milímetro, porque a gente não chegou a passar aqui, ó, parou exatamente no 23. Agora a gente vai para a leitura do tambor graduado. Como eu disse, galera, aqui, ó, desceu, aumentou a medição. Então foi descendo, descendo, descendo. Qual que está alinhado aqui, ó, com a nossa linha da escala principal? Passou o 5, passou o 6, passou o 7. No oitavo tracinho aqui, galera, ó, chegou a passar o oitavo tracinho. Então a gente coloca 0,08 aqui na nossa medida. Aqui, galera, toma cuidado para vocês não olharem esse tracinho aqui. Essa indicação que ele nos deu no enunciado é para saber qual tracinho do nônio, dessa terceira escala aqui, está alinhado com o tracinho do nosso tambor graduado, entendeu? Ele nos deu aqui, ó, que é o terceiro tracinho. Vocês podem ver aqui, tem o tracinho 2, o 3 e o 4. É o terceiro tracinho que está alinhado. Então, como essa escala está em milésimo de milímetro, o terceiro tracinho equivale a 0,003 milímetros. Totalizando assim 23,083 milímetros, gabarito letra A. Galera, essa questão aqui, ela também foi bem tranquila. Você só tem que se atentar à mãe aqui, ó, do tracinho da escala principal, para não se confundirem, entendeu? Essa aula foi sobre micrômetro, galera. Eu pretendo trazer mais instrumentos de medições aí. Eu estou dando uma revisada nas provas antigas da Petrobras aí. Eu vou trazer todas elas resolucionadas pra gente. Se vocês quiserem, galera, vocês podem pedir também que eu disponibilize o material para vocês, entendeu? O PDF, distribuo também a nossa apresentação aqui do PowerPoint. Então, galera, é isso aí. Se você gostou da videoaula, não se esqueça de dar um like e se inscrever no canal. Até a próxima!